Vamos falar agora sobre o princípio da publicidade. O processo penal é regido por esse princípio, o princípio da publicidade, do qual a Constituição Federal trata no artigo 5º, inciso 60. Que diz o seguinte: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Ainda na Constituição Federal, nós temos também o artigo 93, inciso 9º, que prevê: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. O que a gente pode concluir? Que a regra é o que a doutrina chama de publicidade absoluta ou geral. Vejam o artigo 792 do Código de Processo Penal. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, secretário, oficial de justiça, etc., em dia e hora certos ou previamente designados. Essa é a regra, publicidade geral. A exceção: publicidade restrita ou especial. Parágrafo 1º desse mesmo artigo 792 do Código de Processo Penal. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou tribunal, câmara ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte, ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Então vejam que não é julgamento secreto, né? Você pode ter, em situações excepcionais, desde que isso seja muito bem fundamentado, né? Não é uma escolha aleatória, né, do juiz ou do tribunal, você pode ter uma publicidade restrita. Você pode, naquela audiência ou naquela sessão de julgamento em particular, por motivos que precisam ser muito bem explicados, limitar o acesso, né? Então, o público em geral não terá acesso, né? Mas os advogados, os representantes das partes estarão presentes, né? As próprias partes também, em regra. Então, sempre em caráter excepcional, né? A regra é sempre portas abertas, né? Eu, por muitos anos, fui promotor do 3º Tribunal do Júri e muitas vezes os meus alunos na faculdade me perguntavam: professor, o que eu preciso fazer para assistir a um júri seu? E eu dizia, você dava sempre a mesma resposta: você precisa ir até o fórum, andar até o 3º Tribunal do Júri e entrar, né? É tudo que você precisa fazer. Não precisa fazer mais nada. Não, mas não precisa de autorização, não precisa de autorização nenhuma, né? Por quê? Porque o ato processual, imaginem, um julgamento pelo Tribunal do Júri, um sujeito está sendo acusado de homicídio, né? Pode ser condenado a 20, 30 anos de prisão. Esse julgamento tem que ser público, né? Isso é uma garantia, principalmente para o próprio réu, né? Não é admissível, em pleno século XXI, que uma pessoa seja condenada a 20 anos de prisão num julgamento secreto, ao qual ninguém teve acesso. Então, no processo, a regra tem que ser da publicidade total, absoluta. E caso se queira restringir parcialmente essa publicidade, isso precisa ser muito bem justificado, muito bem fundamentado. Agora, um esclarecimento importante. A regra da publicidade é uma regra que se aplica ao processo. E aqui a gente vai precisar abrir um parênteses.
E esse parênteses que a gente vai ter que abrir aqui é para tratar da aplicação ou não desse princípio da publicidade ao inquérito. Tá? Inquérito não é processo. E por não se tratar de processo judicial, não incide sobre o inquérito a regra constitucional de publicidade dos atos processuais. É por isso que você vai ao artigo 20 do Código de Processo Penal e verifica que o Código admite o sigilo do inquérito. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Essa autoridade, vale lembrar, é o delegado de polícia, a autoridade que preside o inquérito policial. Não é? Então, no inquérito policial, o sigilo é admitido sem maiores problemas. Basta que o delegado entenda, né, que pela natureza da investigação não pode haver publicidade ali. Existem determinadas investigações que, repito, pela sua própria natureza, ou são sigilosas, ou é melhor você nem se dar o trabalho de realizá-la, porque não vai dar em nada. Né? Você imagina dar publicidade prévia à interceptação telefônica do investigado. Né? Imaginem o investigado, né, e seu advogado sendo avisados com antecedência. Olha, o juiz autorizou e a partir de amanhã nós aqui da polícia vamos interceptar o telefone do seu cliente. Chega a ser risível, né? Porque é claro que o sujeito não vai falar absolutamente nada de comprometedor ao telefone. Né? Só que aí nós nos deparamos com uma aparente contradição. Né? Porque se por um lado a lei brasileira no artigo 20 do Código de Processo Penal prevê o sigilo, ou permite o sigilo do inquérito, bastando que o delegado considere necessário que ele seja sigiloso. Por outro lado, o Estatuto da Advocacia, alguns chamam de Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, de 94, artigo 7º, inciso 14, ele prevê como direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Nós estamos falando aí basicamente de polícia, mas não necessariamente, pode ser investigação feita pelo próprio Ministério Público, chamado PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Né? Mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. E aí, como é que você vai conciliar o sigilo de um inquérito, de uma investigação? Insisto que não estou falando de processo, estou falando de inquérito, de investigação. Como é que você vai conciliar o sigilo da investigação com essa prerrogativa de ter acesso? O advogado, né? A prerrogativa do advogado de ter acesso aos autos do inquérito, inclusive inquérito em andamento. Para solucionar esse problema, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 14, que diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, do cliente dele, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, inquérito, por exemplo, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, polícia civil, por exemplo, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Nesse sentido, alterou-se o Estatuto da OAB com o seguinte parágrafo número 11, no artigo 7º. No caso previsto do inciso 14, só para lembrar, é aquele que garante o acesso do advogado aos autos do inquérito. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências
em andamento, a chave está aqui para compreender, em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Vamos dar um exemplo aqui, para facilitar a compreensão. No curso de uma investigação feita pela polícia, o delegado, ou o promotor, ou os dois, entendem que é muito importante, né, que seja autorizada uma interceptação do telefone do investigado. Vão lá, pedem autorização ao juiz para que por 15 dias seja feita a escuta telefônica, seja interceptado, e hoje existe, né, nós sabemos, a tecnologia, toda uma tecnologia voltada para isso, né, mas precisa de autorização judicial. Olha, Excelência, gostaríamos que o senhor autorizasse que fosse interceptada a linha tal, número tal, do que é utilizada pelo investigado. Nós acreditamos aí que podemos obter elementos de prova importantes na conversa dele. É uma organização criminosa, né? E ele, então, vai ter aí conversas que podem ser reveladoras, né? Importantes para a investigação desse crime. O juiz autoriza, né? Então, tá bom, está autorizado a partir de hoje por 15 dias a interceptação telefônica a interceptação da conversa telefônica do investigado. É óbvio, né, que o advogado não vai ser intimado disso previamente, muito menos o investigado. Né? Eles não terão conhecimento, isso não vai ser divulgado. Aqui não incide o princípio da publicidade, ao contrário, é o sigilo. Né? Pela própria natureza, essa interceptação precisa ser sigilosa enquanto estiver em andamento. Depois que ela for concluída, as conversas telefônicas gravadas, o que vai acontecer com elas? Elas serão anexadas aos autos do inquérito. A mídia, né? E normalmente a gente faz também uma transcrição, coloca tudo aquilo que consta lá, as vozes, tudo que foi dito, né? Coloca no papel, coloca por escrito, né? E essa mídia, com a respectiva transcrição, vai ser colocada, vai ser anexada aos autos do inquérito. Aí, o advogado, né, diz, eu quero ter acesso àquilo que foi gravado, àquilo que foi transcrito. Tá? Agora eu estou sabendo que vocês interceptaram legalmente, com autorização judicial, o telefone do meu cliente por 15 dias. Eu quero saber o que foi gravado. Eu quero saber o que foi dito. Isso já está documentado, correto? Correto. Já está anexado aos autos, correto? Correto. Pode-se negar o acesso do advogado? Agora não pode mais. Ah. Durante a interceptação telefônica, enquanto aquilo estava em andamento, é claro que não se ia comunicar ao advogado e ao investigado que aquela coisa estava acontecendo, que aquela interceptação telefônica estava em andamento. Agora já acabou. O inquérito não acabou. Mas aquela investigação específica, né, aquela diligência investigatória específica, que foi a interceptação telefônica, já foi concluída. E o acesso do advogado ao material não pode ser negado. Né? A gente pode usar esse mesmo exemplo na busca e apreensão domiciliar. Imaginem, numa investigação de um caso de esquema de corrupção, organização criminosa, não é? Como esses que nós, infelizmente, assistimos aí nos últimos anos no nosso país. Não é? O delegado tem notícia de que um dos investigados teria em casa uma série de documentos comprometedores que serviriam de prova dessas operações, desse esquema de corrupção, dessas licitações fraudulentas numa estatal. Não é? E ele então pede ao juiz, para fazer uma busca dentro do domicílio de alguém, a polícia precisa de autorização do juiz. Né? Ela não precisa de autorização do juiz para fazer a chamada busca pessoal, revistar um suspeito, ver se ele está armado, se ele tem alguma coisa no bolso e tal. Não precisa. Mas para ir na casa dele, para entrar na casa dele, para fazer uma busca, precisa de autorização do juiz. Ela pede, a polícia, o delegado pede ao juiz essa autorização, o juiz defere. Como é que você vai aplicar o princípio da publicidade nesse momento?
Né? Você vai avisar o advogado que a polícia vai amanhã, às 9 da manhã, ou às 7 da manhã, na casa do cliente dele? Né? Vai entrar na casa do cliente dele para buscar, para procurar um documento, e se for o caso, apreender, né? Lavrar um auto de busca e apreensão. Se você fizer isso, o advogado vai avisar o cliente e o cliente vai pegar todos aqueles documentos comprometedores e tirar da casa dele. Né? Vai mandar para outro lugar, vai queimar tudo, vai fazer alguma coisa, menos deixar aquilo em casa. Então, pela própria natureza dessa diligência investigatória, né, desse tipo de investigação, o sigilo é fundamental, enquanto a diligência estiver acontecendo. Bom, ela já acabou. A polícia já foi lá. A polícia já apreendeu aqueles documentos. Né? Aqueles documentos já foram anexados aos autos. E agora o advogado do investigado diz, eu quero ver o que vocês apreenderam. Né? Eu quero ter acesso aos autos para saber qual foi o resultado dessa busca e apreensão. Quais os documentos supostamente incriminadores foram encontrados na casa do meu cliente. O que é que eles dizem? Aí você não pode negar. Então é disso que trata essa súmula vinculante do Supremo. Né? Enquanto a diligência estiver em andamento, no interesse da investigação, o sigilo é preservado. Depois que aquela diligência já se realizou, aquele material já foi anexado aos autos do inquérito, o advogado do investigado tem acesso garantido.